Glória a Deus, paz do Senhor. Queridos, por favor, abra sua Bíblia. Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Sempre é bom estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor, a fartura de alegria, a renovo, a cura, a milagre, a adoração. O teu glória, a tua adoração, ela sobe como cheiro suave nas narinas de Deus. Só quem veio adorar aqui, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Amém? Encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Podei-vos assentar, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queridos, quero pregar essa mensagem com o tema: sejam cheios do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a vida e ministério de Jesus, nós vemos uma consistência da parte dele, nós vemos uma resistência para ele permanecer sendo cheio do Espírito Santo. É muito importante nós entender que se nós for cheio do Espírito Santo hoje, é bom que nós sejamos até o dia da nossa partida. Isso nós olhamos para a vida de Jesus. Apesar que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio aqui na terra, mas uma coisa que ele não deixava era de orar e buscar o Pai dele. Jesus orava, ele buscava e ele ensinava como deve orar. Para que nós possamos entender essa questão de ser cheio do Espírito Santo, primeiro, Jesus tinha promessa que ele seria cheio do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, no capítulo de número 61, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E Jesus, quando ele tem a oportunidade, lá na sinagoga, em Lucas capítulo 4 e o versículo 18, ele repete a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas. Então, Jesus, antes mesmo dele vir na terra, como mensageiro, como Messias, ele já tinha a profecia que o ministério dele seria ungido pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós vemos em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 16, nós vemos que Jesus, quando ele sai das águas, juntamente com João Batista, a Bíblia diz que abre os céus e o Espírito desce sobre ele em forma de pomba. Mateus capítulo 4, nós vemos o Espírito Santo de Deus levando Jesus para o deserto. Para quê, pastor?
para ser tentado pelo diabo. E ele, jejuando 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. E quando ele teve fome, o tentador chega para ele e diz: se tu é filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, é importante nós saber se realmente nós somos cheios do Espírito Santo. Há alguns sinais que evidenciam o crente cheio: o comportamento, o modo dele se comportar também dentro de casa, o modo dele tratar as pessoas, o temperamento, a transformação na vida, no caráter. Tudo isso influencia para um crente ser cheio do Espírito Santo. As obras do Espírito, ela nos traz paz, ela nos traz caráter. A obra do Espírito, ela transforma o homem por completo. Ele se torna um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador. Ele se torna um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente vê isso no ministério e na vida de Jesus. Eu tomo Jesus como exemplo. Jesus, ele não perdia a paciência. Jesus, ele tinha o controle. Quando o barco estava sendo açoitado pelas ondas, quando o barco estava sendo apanhado pelas ondas, a Bíblia diz que ele estava dormindo, confiando que o barco chegaria do outro lado. É sinal de quem tem o Espírito Santo de Deus e que confia no Deus Todo-Poderoso. É quem tem promessa de Deus, confia. Ele confia que faltando amigo, faltando dinheiro, faltando emprego, ainda tem o Consolador, o verdadeiro amigo, Espírito Santo de Deus. Ele é fiel, ele não te abandona, ele não te deixa, ele não te desampara, porque ele geme contigo, ele te ajuda nas fraquezas e ainda ora por ti, intercedendo ao Pai. E eu já sinto a presença dele aqui hoje. Glória a Jesus. Aí quando chega em Atos, capítulo 1, nós encontramos Jesus dando as últimas instruções. Jesus, ele está dando ali o acabamento final, recapitulando tudo. E a ordem aqui, a Bíblia diz que ele dá ordem pelo Espírito. Veja bem, Atos 1:2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito. Então, pelo Espírito Santo, ele dá a ordem para os discípulos irem para Jerusalém. Porque Jesus escolhe Jerusalém. Isso aqui é muito importante. Jerusalém, ela não tinha mais festividade. Jerusalém, ela tinha os seus cultos, mas não tinha mais alegria. Jerusalém tinha as suas festas, mas não tinha mais a presença. O que é que Jesus está dizendo nesse texto? Vão para Jerusalém, porque no dia de Pentecoste eu vou incendiar aquele lugar através da vida de vocês. Aleluia! E foi o que aconteceu. No versículo 14 do capítulo 1 de Atos, a Bíblia diz que todos estavam em Jerusalém, perseverando na oração. Estavam todos juntos buscando a promessa. E qual promessa era? A promessa que desceria sobre ele o Espírito Santo da verdade. A promessa que o Pai diz: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles não poderiam começar a pregar, Gleiber, sem primeiro experimentar o fogo do Espírito. Eles não poderiam começar a pregar, porque eles
primeiro não estavam preparados. Nós vemos que antes do ministério tem o Espírito Santo, antes da primeira pregação tem o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que separa e que coloca na obra, é o Espírito Santo que separa e que prepara para a obra. Por quê? Porque primeiro tem que vir a ordem lá do céu de glória. Quando a igreja estava lá em Atos capítulo 13 em Antioquia, o Espírito Santo veio sobre os profetas e disse: aparta para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra para entregar nas mãos dele. Quem te entregou esta obra não foi o homem, quem te entregou esta obra foi o Espírito Santo de Deus. Então pega a obra com amor, pega no remo com amor, entra no teu barco com amor, porque o teu barco vai decolar. Pode vir tempestade? Pode levantar onda? Pode, mas o Espírito Santo já te está direcionando para fazer a obra. O Espírito Santo vai te preparar, te capacitar, te instruir. Lucas capítulo 12, a Bíblia diz: o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que devereis falar. Aleluia. Muitas das vezes a gente tem medo com o que vai pregar, com o que vai cantar, mas não te preocupa, porque o Espírito Santo nesta noite, ele está dando palavra, está dando conhecimento, e ele é responsável pelo teu ministério. Então é muito importante eu saber se eu ainda sou cheio do Espírito Santo. Quantos crentes já foram batizados e não falam mais em língua? Tem crente que nem lembra mais qual foi a última vez que falou em língua estranha. Ah, pastor, mas falar em língua estranha não é sinal de ser cheio. Verdade, mas o sinal de ser batizado é falar em língua estranha. E se você foi batizado há um tempo atrás, é necessário que essa língua do Espírito continue na tua boca. Aleluia, glória a Deus. Então o Espírito Santo viria sobre ele. Eu anotei aqui: para que veio o Espírito? O Espírito veio para quê? Primeiro, glorificar a Cristo. Quando nós vamos lá em João 16, 14, a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito, quando vem sobre o homem, a primeira coisa que tem que ter resultado é glorificar o nome do Senhor. O Espírito veio sobre mim, ele me capacitou para a obra, e eu tenho o meu ministério, e através do meu e do seu ministério, o nome do Senhor está sendo glorificado. Você sabia que até o teu testemunho é uma pregação? Quando alguém fala para outra pessoa: aquela irmã, ela tem o Espírito Santo de Deus na vida, ela está glorificando o nome do Senhor através de você. E o que é que fala Atos 1:8? E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. Testemunha, no grego Marte, ou seja, quem foi o primeiro Marte na Bíblia, no Novo Testamento? Estevão foi o primeiro Marte, e ele estava cheio ou não estava cheio do Espírito Santo de Deus? Aleluia! Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus é isso. A gente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniado, mas isso é fruto, porque você é escolhida, você foi escolhido. E quem é escolhido, ou seja, uma coisa que é escolhida, ela é importante no meio das outras. Aleluia! Por que a escolha nos torna importante?
apesar que nós não merecemos nada. Você está aqui hoje porque o Espírito te trouxe aqui, Ele te escolheu. Você foi escolhida. Já começa a briga lá, dentro do ventre. 30 milhões já sai. Morre um bocado e outro vão lutando até chegar um lá no ventre, no óvulo. E esse um que chega, quando ele penetra, automaticamente Deus sopra lá do céu o fôlego de vida. E dali é gerada uma criança. Então a escolha ela já começa do ventre. Lembra de Jeremias? Jeremias, vai pregar a minha palavra. Senhor, eu sou uma criança. Não diga que é uma criança, porque desde o ventre da tua mãe eu te separei e te dei as nações para profeta. Então você é escolhida para ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele veio para glorificar a Cristo através da sua vida. Não tem aquela história que fala assim, eu não quero ser crente para ser igual àquela irmã não. Aquela irmã é veaca, pede emprestado e não paga, compra fiado e não paga. Ela não é mulher de palavra, aquele irmão não é irmão de palavra. E por causa disso, muitos não acreditam mais nos crentes. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele é compromissado com os céus e ele é compromissado com a palavra dele também na terra. Vocês concordam comigo ou não, obreiros? Presbítero Carlos, como o cara vai dizer que é cheio do Espírito Santo e aí o nome dele é queimado em todo lugar? Ele está cheio de outra coisa. Então vocês estão percebendo que ser cheio do Espírito Santo não é como os muitos pensam. Levanta a mão, corre na igreja, profetiza. Não, ser cheio do Espírito Santo é depois que terminar o culto e você levar para casa a presença, o comportamento, a moral. Segundo, o Espírito veio para edificar a igreja de Cristo. Abre aí. Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos lá. Efésios capítulo 2, eu vou ler do versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia! Então o Espírito Santo veio para edificar a igreja. A igreja só foi edificada depois que desceu o Espírito Santo sobre ela. E em Atos 2, a Bíblia relata que estavam todos reunidos e de repente veio do céu um vento veemente impetuoso que encheu todos os que estavam na casa, e eles começaram a falar em línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E quando eles saem daquele lugar, eles começam a pregar a palavra do Senhor por todas as ruas de Jerusalém. Em Atos capítulo 4, a Bíblia relata que começa a perseguição contra a igreja. Se levanta Alexandre, o príncipe da sinagoga, se levanta Anás, Caifás e alguns dos homens das sinagogas e prenderam os apóstolos. E quando foi de manhã, a Bíblia diz que soltaram ele, mas eles estavam cheios do Espírito Santo e eles voltaram a pregar a palavra do Senhor. Quando nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 3, Pedro e João
subiam na hora nona, na hora da oração, e a Bíblia diz que todos os dias era colocado na porta formosa um homem coxo, paralítico, para pedir a esmola. Mas quando Pedro chega perto daquele homem, cheio do Espírito, cheio de unção, cheio do poder de Deus, e pede esmola, Pedro disse para mim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho na minha vida eu te dou hoje. Recebe a tua cura no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode não ter ouro, você pode não ter prata, você pode não ter casa boa, dinheiro bom, dinheiro grande, salário grande, mas se você tiver a presença do Espírito, vai dar certo. Pode falar que Ele confirma, porque Deus é fiel na tua vida. Só quem tem o Espírito levanta a mão e dá glória para Jesus. A igreja foi edificada pelo Espírito. É por isso que toda hora, todos os dias, o Espírito está sempre levantando alguém. Aquela questão, se eu não pregar o fogo não cai. Não te preocupa não. Se tu não pregar, o Espírito levanta outra. Se eu não cantar aqui hoje, a glória de Deus não vai cair. Não te preocupa não. Porque não é só você que é vaso aqui. O Espírito Santo levanta quem Ele quer e na hora que Ele quer. Terceiro, o Espírito veio habitar no homem e fazer dele templo e morada. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Abre aí. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Outrora era o pecado, era o desejo dano, era a carne que me governava, mas agora quem me governa é o Espírito Santo de Deus, que agora eu sou nova criatura. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós morremos com Cristo no batismo da sua morte, e na ressurreição de Cristo nós ressuscitamos para viver em novidade de vida. Então é isso. Você carrega algo precioso. O Espírito Santo hoje, ele tem morada e se chama igreja. Só quem tem o Espírito Santo levanta a mão e dá um glória para Jesus. Quarto, o Espírito veio conceder dons espirituais. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está parecendo culto de sexta, né? Glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 4. Ele veio para dar dons espirituais. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Sabe aquela questão que tu quer ser pregador, mas tu é cantor, e não dá certo de você ser pregador, porque o Espírito Santo te deu o dom de você cantar. Aí tem uns que não tem vocação para esse negócio de pregar, nem cantar,
mas ela dá um conselho na mosca. O conselho que ela dá é garantido. Então, cada um na obra tem uma função específica que o Espírito concedeu para a igreja. Uns ele deu para apóstolos, doutores, profetas e assim sucessivamente. Mas pastor, é tanta gente na igreja, como que é isso? A Bíblia diz que está faltando. Jesus diz: rogai ao Pai para que mande ceifeiros, porque os obreiros que tem é pouco. Aleluia. Está faltando gente, porque dom espiritual não falta no céu. Lá o fogo não se apaga, o Espírito não cessa, o óleo não se acaba. Farias, a Bíblia diz que quando o vaso se acabou, pastor Fábio, da viúva, o azeite parou, e a botija era pequena, os vasos eram grandes, mas o azeite parou, porque não tinha vaso vazio. Não acontece mais milagre, almas não são mais batizadas. Isso aqui é importante. Sabe por que hoje que você está nessa mornidão espiritual? Vem para o culto no domingo, e quando der vem, quando não vem, não vai, se vai no culto. Não, hoje eu não vou. É você que decide se vai para o culto ou não. É você que decide se faz a obra ou não. Sabe por quê? É porque está cheio de outras coisas. É porque está cheio do mundo, está cheio de sites da internet, está cheio de coisa que não agrada o Espírito. E para que nós possamos ser cheios do Espírito, nós temos que se esvaziar do mundo para que ele possa encher. A pessoa chega no culto preocupada com as contas, cheia de problema, não dá nem glória, porque ela vem empanzinada, passou o dia recebendo notícia ruim, passou o dia ouvindo áudio de palavras negativas, passou o dia recebendo coisas que não era do Senhor, e hoje está cheia, mas o Espírito Santo está te convidando: se esvazia dos teus problemas, porque eu quero te encher da minha presença. Aleluia! Quinto, já estou encerrando. Quinto, o Espírito veio para nos revestir de Cristo. O Espírito Santo veio para revestir as testemunhas de Cristo. Você é ou não é uma testemunha de Cristo? O que é que os apóstolos pregavam? A morte e a ressurreição de... Por que que Jesus ainda passa 40 dias com os discípulos, aparecendo, desaparecendo? Por que que ele passa 40 dias, Gleiber? Para que eles possam ter testemunha ocular. Não, eu vi ele. Eu estou pregando que ele ressuscitou, porque eu andei com ele. Eu jantei peixe com ele. Ele assou peixe para mim. E tu, Tomé? Eu toquei nas feridas porque eu estava incrédulo. E tu, João? Eu ainda encostei a minha cabeça no ombro dele. E tu, Pedro? Eu estava pescando e ele disse: ei, joga a rede do outro lado. E quando aquele meu amigo mandou jogar a rede, eu já percebi que era ele. Eu fui correndo para os pés dele. Eu tive ele perto de mim. Testemunha. Por que que nós pregamos só os milagres de Jesus? Porque nós não viu, mas pela Bíblia nós acreditamos. E eu prego esta palavra hoje, crendo que ela é verdadeira. E você dá glória, levanta a mão, porque você também acredita que essa palavra é verdadeira.
Então o Espírito Santo veio para nos encher da sua presença. Os discípulos estavam orando, buscando, intercedendo, e o Espírito veio. Enquanto Jesus subia, ele ainda estava lá. Quando Jesus chega, ele desce. Quando o Espírito Santo desce, ele traz dons para os apóstolos. Quando o Espírito Santo desce, ele traz capacitação. Quando o Espírito Santo desce, ele traz arma, traz armadura, traz ousadia, traz poder, traz coragem. Se tem crente medroso por aí, a gente conta. Medroso. Deus não conta com covarde. Gideão, tem muita gente. Mas, Senhor, se essa gente aí ganhar, eles vão glorificar o nome dele. Quer ver que tem muita gente? Graças a Deus que a igreja tem muita gente hoje. Aleluia. Agora nós temos que saber se tem muita gente cheio, não é verdade? Quer saber, Gideão? Se tem muita gente contigo, quero. Manda voltar. Ei, o Senhor mandou voltar. Quem é que tem aí faculdade para fazer? Quem é que tem as suas fazendas, os seus afazeres? Pode voltar. Eu vou voltar. Eu tenho que cuidar na minha chácara, eu tenho que terminar de pagar meu carro, eu tenho que terminar de pagar a faculdade da minha filha, eu tenho que fazer isso. Voltaram. Quantos? 22. Ficou quanto? 10. Aquele hino lá que voltaram 20 mil é 22, viu, irmão? Voltaram 20 mil é 22. Ficou 10 mil. Gideão, leva eles lá no ribeiro. E aquele que pegar água com a mão e levar na boca, esse eu vou escolher. E dos que levaram a água na boca, somente 300. Mas a diferença estava nos 300, porque era 300 cheio de fogo, 300 cheio de coragem, 300 que não tinha medo, 300 que fazia, 300 que ia. Aleluia! Então, irmão, não vai brigar com o povo, não. Se tu marcar uma campanha com 50 e 25, não briga, não. Dá glória a Deus pelos 5. Não manda áudio lá no grupo. Rapaz, eu marquei a campanha aqui para fazer com todo o vocal e veio 5. É bíblico. Porque só vem os que têm coragem. Só vem os que querem ser cheio. Só vem aqueles que realmente querem a presença de Deus. Marca a campanha da porta aberta. Recebe o teu milagre é o tema. Vai dar quantos? Não vai caber. Marca a campanha, ensino da palavra. 5. Por quê? Porque o povo só quer receber. Nós só quer receber de Deus, mas quando é para fazer para Deus, a gente volta para trás, a gente bota o pé atrás, a gente bota desculpa, a gente põe coisas na frente, a gente impõe muitas tarefas na frente da obra de Deus. É por isso, irmão, que nesta noite o Espírito Santo está dizendo: se você quer ser cheio da minha presença, aleluia, eu vou encher, mas a obra para fazer. Fica de pé comigo. O Espírito Santo veio para quê na tua vida? O Espírito Santo veio fazer o quê na sua vida? Pastor, eu estou cheio do Espírito, glória a Deus. É sinal que você vai orar por alguém, vai pregar a palavra. É sinal que você vai expulsar um demônio. É sinal que você vai orar para Deus abençoar alguém.
A mocidade está cheia, lotada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Círculo de oração, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando elas cantam, as correntes espirituais da maldade caem por terra. Um crente cheio, ele tem autoridade, e as cadeias do mal, ela se quebra, porque a boca dele é boca de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Que possamos sair daqui cheio, que possamos sair daqui revestido, que possamos sair daqui cheio da ousadia, cheio do Espírito Santo, porque na tua casa quem manda é o Espírito Santo. Aleluia. Você vai chegar hoje cheio do Espírito, e aquele demônio que está tentando tirar a paz do teu filho, aquele demônio que está tentando destruir o teu casamento, o Espírito Santo vai te dar ousadia, e através da tua oração, aleluia, o Senhor vai trazer um milagre. As muralhas vão cair por terra, as correntes do mal vão ser desfeitas, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita para isso, ele nos dá ousadia, ele nos dá amor pela obra, ele nos dá amor pela palavra, ele nos dá amor uns pelos outros. Ser cheio do Espírito Santo é isso, é dar testemunho, é pregar, é louvar, é fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Levanta a sua mão e coloque a outra no seu coração, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, eu oro por esta igreja, que elas possam sair daqui cheias do teu Espírito Santo, que elas possam sair daqui, Senhor, cheias de renovo, cheias de coragem, cheias do teu poder, aleluia, para que, Senhor, nós possamos resistir no dia mau. O apóstolo Paulo disse: revesti-vos no poder de Deus, fortalecei-vos no poder do Espírito Santo de Deus. Então fortalece a tua igreja, desce, Senhor, armaduras de Deus nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.